Olá galera, hoje nossa aula será sobre função do primeiro grau. A função do primeiro grau é a função do tipo f de x, que é igual a ax mais b. Ou também, se você tiver nesse outro formato, y igual a ax mais b. Então toda vez que você vê uma função com esse formato, se trata de uma função do primeiro grau. O gráfico que representa a função do primeiro grau se trata de uma reta. Então, quando você tiver alguns exemplos, função f de x igual a 3x mais 2 ou menos 2x mais 1, então você estará diante de uma função do primeiro grau. Então, como você pode perceber, existem algumas características aí na função do primeiro grau, que é a presença de dois coeficientes, o a e o b. Esse coeficiente a, ele é o coeficiente angular, e o coeficiente b é o coeficiente linear. Então vamos ver o que representa cada um deles. Esse coeficiente angular a, ele vai indicar a inclinação da reta, conforme está no exemplo aí. Então, quanto maior é o coeficiente angular, significa que maior é a inclinação da reta. Então, dependendo desse coeficiente angular, nós temos aí a variação do ângulo. Falando agora do coeficiente linear. O que significa o coeficiente linear b? Ele é o ponto que corta o eixo y, conforme você está vendo aí. Então, esse ponto significa o valor de b. É o ponto que corta o eixo y. Como é que se calcula o coeficiente a? O coeficiente a, que nós falamos que é o coeficiente angular, ele é a tangente de um determinado ângulo. Então, aqui nós temos para calcular esse coeficiente a, ele é igual a tangente desse ângulo aqui. Podemos chamar de ângulo alfa. Então, como que se calcula? É a variação da medida de y dividido pela variação da medida em x. Ou seja, nós vamos pegar essa variação que vai do ponto YF, que vamos chamar aqui de Y medida final, menos o YI, que é a medida inicial. Então, essa medida onde está indicando por ΔY, delta significa variação, então nós teremos o valor da medida em Y, essa medida aqui. E em x, que é o xf, x final, menos o xi, que é o x inicial, esse pedaço que você está vendo aqui. Então é assim que nós vamos calcular o coeficiente de a, que é a mesma coisa de calcularmos a tangente de um determinado ângulo. Uma das características também que devemos observar na função do primeiro grau são o sinal dos coeficientes. Os coeficientes a e b. De acordo com o sinal desses coeficientes, nós teremos uma característica da função do primeiro grau, ou seja, da curva, né? Então, nós vamos ver aqui três situações. Quando o coeficiente a é positivo, negativo ou zero, e quando o b também for positivo, negativo ou zero. Então, vamos verificar aqui. Quando o coeficiente a for positivo, aqui positivo, nós teremos aqui uma curva que nós chamamos de crescente, com esse formato aqui. Quando o a for negativo, é o que você está vendo aqui, negativo, nós teremos uma curva com esse outro formato aqui, decrescente. Quando o coeficiente a for zero,
aí nós não teremos uma função do primeiro grau. Uma vez que nós teremos uma vez que a função do primeiro grau é igual a y, que é igual a ax mais b, então se o a for zero, então nós não teremos o x, nós só teremos o b. Então, se nós só teremos o b, não teremos uma reta com inclinação. Teremos uma reta aqui constante e ela é paralela ao eixo x, conforme você verifica aqui. Então, nesse caso, é o que nós chamamos de função constante. Então, nesse caso, quando o a vale zero, nós não teremos, é o que está escrito aqui, não é uma função do primeiro grau. É uma função constante, conforme você verifica aqui. Então, o a influencia se a curva é crescente ou decrescente. Quando é positivo, indo para cima, e quando é decrescente, aqui, com esse outro formato aqui, com essa outra inclinação. Agora vamos ver a influência do sinal do coeficiente b. O coeficiente b é nesse ponto aqui. Então, nesse caso aqui, quando ele é positivo, significa que ele está acima do zero. Ele está acima do zero aqui. Quando ele é negativo, é porque ele corta aqui o eixo y abaixo do zero. E quando o b for zero, significa que o eixo passa exatamente na origem. Então, é essa observação que nós colocamos aqui. Quando o b for zero, ele passa exatamente pela origem. Vamos resolver um exemplo para entendermos melhor aí. Nós temos aí um gráfico no eixo x é o tempo em anos e o eixo y o número de habitantes de uma cidade. Então nós temos aí, para determinar a taxa de variação do número de habitantes por ano e para nós determinarmos a função que representa esse gráfico. A taxa de variação, ou coeficiente de variação, ele quer o coeficiente A, que é a variação do ΔY pelo ΔX. Conforme nós vimos, ΔY é a variação aqui em Y, aqui, que você está vendo aqui. ΔY, ou seja, o valor final que nós temos aqui, 103.000, aqui, 103, menos o valor inicial aqui, da figura aqui do nosso triângulo aqui. Então, 103.000 menos 100.000, ΔY é igual a 3.000. E a variação em x, nós temos o valor final que é 10 e o inicial aqui que era 0. 10 menos 0 que é igual a 10. Fazendo essa continha aqui, nós tivemos 3.000 dividido por 10, que é igual a 300. Então, o coeficiente angular ou a taxa de variação, também conhecido, ou coeficiente de variação, é igual a 300. E para nós determinarmos a função, o que nós temos? Y é igual a ax mais b. Valor de a que nós já calculamos ali, que é 300. E o b, o que significa o b? Onde corta o eixo y. Onde é que está cortando o eixo y? Exatamente no ponto 100.000. Então, o b vale 100.000. Então, a função é y igual a 300x mais 100.000. Então, você entendendo esses pontos, são as características da função do primeiro grau. E até a nossa próxima aula.